Oi, gente! Estamos aqui excepcionalmente com mais um bate-papo sobre espiritualidade hoje na terça-feira, porque eu recebi uma pergunta do Edson, né, semana passada, para a gente comentar a respeito, né, dessa tragédia com o time de Chapecó. Todo mundo muito triste, né, esse momento. Eles passaram de uma alegria extrema e, de repente, né, tudo muda, né? E ele quer saber a nossa opinião, os seguidores do canal acho que está interessado em saber também, né? E eu acho interessante a gente abordar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, antes de chamar a Ju, eu vou dar um breve comentário, tá? Eu sinto muito pelo que ocorreu, isso só faz eu, Viviane, entender que realmente a gente não tem controle de absolutamente nada, nada, nada nesse mundo, tá? E também me coloca muito, assim, ciente da impermanência das coisas, né? E tudo muda o tempo todo, cara, e a gente não sabe realmente o que vai acontecer daqui a um segundo, né? Então, assim como ocorreu com o time, né? Eles estavam comemorando uma vitória e, de repente, né, o Brasil todo chora. Isso me mostra realmente a impermanência das coisas, né? O porquê acontece isso, Edson, eu nunca vou ter essa resposta, né? A gente não sabe de nada. A única coisa que me faz pensar realmente é que a gente tem que realmente aproveitar e viver o momento presente, tá? Porque o momento presente chama presente, não é à toa, porque ele realmente é um presente, né? Esse aqui, esse agora. Aqui agora eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, mas amanhã não sei se eu vou estar aqui, né? E quando a gente começa a entender direitinho, né, essa impermanência das coisas, eu acho que a gente se torna mais presente, né? Mais presente, aceitando realmente tudo que nos cabe, né? Tudo que vem. E é isso, gente. Eu sinto muito mesmo, de verdade, mas eu confio que existe uma causa maior. A gente não sabe de nada dessa história aqui, sabe? E é que a gente tem um tremendo medo da morte, né? Então a gente julga assim a morte como o fim, como uma tragédia. Claro, não é uma tragédia o que aconteceu, mas a nossa visão é muito parcial do todo. A gente não tem a visão, a gente não sabe o porquê. Deus sabe. E eu acho que nessa hora, o que muda muito aí de uma pessoa para outra é o fator confiança, né? Eu confio em algo absoluto, em algo muito maior do que tudo isso, né? Das coisas que acontecem aqui. Eu não acredito na morte, tá? Porque a morte, na verdade, é apenas do corpo físico. Eu não acredito, eu acredito que nós não somos isso, porque daqui a pouco não mais, né? A certeza que a gente tem que todo mundo vai morrer. Ju, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Eu estava te ouvindo aqui, né, Vivi, falando, e aí você falando a respeito disso, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí eu estava pensando na nossa necessidade aqui de controle. Porque justamente como a gente tem uma visão muito parcial das coisas, a gente sempre acha, tem a pretensão de que eu sei o que seria melhor para a minha vida. Então, eu, de repente, como, né, familiar, e eu também, assim como você, sinto muito pelo que aconteceu, né? Então, de repente, eu, como um familiar de uma pessoa que faleceu nessa tragédia, e eu vou achar, puxa vida, por que que isso está acontecendo comigo? Olha que coisa horrorosa, por que que, né, a gente começa a questionar o que, no fundo, a gente sempre questionou, que é Deus. Então, assim, todos nós temos um problema aí com esse problema de autoridade, sabe? De achar que porque todo o problema do ego é que ele se acha mesmo Deus, ele se acha autocriador, né? Eu acho que eu que me criei, então eu não acredito que foi um Deus, eu acredito que foi meu pai e minha mãe, eu acredito que eu sou subproduto disso que está acontecendo comigo. Então, nós todos temos esse problema de autoridade, que quando acontece uma coisa como essa, nós questionamos o que, no fundo, nós já questionamos durante toda a nossa vida. Então, assim, independente do que aconteça, isso que a Vivi falou do negócio do controle, né, Vi? Eu acho que a gente tem que ser fluxo, sabe? A vida é fluxo, nisso que a gente está vivendo aqui. Então, ora acontecem coisas que, vejam, não são as coisas que são felizes, né? A gente está falando, estava todo mundo alegre. É o significado que eu dou para aquilo que é feliz. Então, assim, ora acontecem coisas que, no meu ponto de vista, são coisas
felizes, ora acontecem outras que, no meu ponto de vista, são tristes, né? E aí já encaixa todo o meu julgamento. Acontece alguma coisa, eu já automaticamente classifico bom, ruim. Bom, ruim para quê? Essa é a minha pergunta, para quem que é bom e ruim? Bom e ruim dentro de qual ponto de vista? Eu não entendo essa questão do todo, mas eu acho que o exercício, independente daquilo que acontece, independente dessa questão de ser tragédia ou não, isso que a Vivi falou, né, da confiança e de saber que, cara, tem coisas que aliás, eu acho que nada a gente controla no fundo, sabe? Mas eu acho que o exercício é entender e identificar que tipo de sentimento esses acontecimentos geram em mim. Porque o sentimento que gera esse tipo de questionamento, o que Deus está querendo me dizer com isso? E assim, independente da crença de qualquer um, eu não posso acreditar em um Deus que escolhe realizar tragédias. Então, eu não acredito que isso seja obra divina. Então, assim, quando surge esse tipo de questionamento, qual será a mensagem de dor? Eu não acredito, eu acredito num Deus que é puro amor, eu não acredito que Ele queira nos ensinar alguma coisa que seja dolorosa, né? Então, eu acho que é a oportunidade mesmo para quando a gente entra com esses exemplos extremos, que, por exemplo, o exemplo mais extremo que a gente tem, né, é o da crucificação, que um Curso de Milagres fala que foi a última jornada inútil, ou seja, ninguém precisa passar pelo mesmo processo que Jesus para entender a mensagem que ele trouxe na cruz. Então, quando a gente está diante de exemplos extremos como esse, é quando as nossas crenças mais profundas vêm à tona. E aí, o que eu vou fazer com essa crença? Eu acho que é a oportunidade da gente olhar mesmo profundamente para aquilo que eu acredito e questionar a minha crença, né? Mas na forma, no manifesto, qual que é a minha postura? É lógico, se eu puder dar algum apoio, se eu puder ajudar essas pessoas, né, pessoas vítimas de outros tipos de tragédias, pessoas que ficam sem casa e tudo isso, se eu puder ajudar e dar o apoio, eu vou fazer isso, mas não com esse pensamento de que existe um Deus injusto que infringiu isso a elas. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, sabe, mesmo desenvolver a confiança e adotar a mesma postura, assim, que é o que eu digo para mim todos os dias, que eu queria mesmo entrar nesse lugar de que eu não sei nada e que eu preciso confiar numa força maior e que eu não posso acreditar num Deus que faça isso. Então, assim, de verdade, eu acho que é o momento mesmo da gente entrar em contato com os nossos sentimentos e com todas as crenças que a gente guarda, porque é nesse momento que o ego mostra a cara, sabe? Edson, você falou assim, né, de trazer um conforto para o coração dessas pessoas. Eu acho que o conforto é esse. A gente não sabe ainda, mas assim, só deixa vir à tona tudo que você está sentindo com relação a isso, que assim, eu confio numa força maior e eu confio que está sempre tudo certo, apesar de eu não entender. E graças a Deus que eu não estou no controle. Obrigada, gente. Namastê. Com certeza, nossa, fantástico. E é o tal negócio, né? Eu só confio enquanto tá tudo bem, né? E quando não tá bem, eu não confio, Deus é injusto, meu Deus do céu, tragédia. É um belo exercício, eu acho que a gente pode aproveitar, sim, a oportunidade, né? E trazer, né? Quais são aquelas crenças realmente arraigadas, né? Que às vezes só uma situação extrema desperta, né? E faz com que a gente consiga olhar, né? Para isso. Bom, gente, é isso aí. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê.